quando alguém pensa no Brasil, as pessoas em geral no mundo pensam num país de free space, um país grande, um país generoso, um país imenso que recebe todo tipo de culturas, um país muito aberto. Mas realmente quando você olha um pouquinho mais de perto, o país está construído de certa forma de vários tipos de muros. Muros na cidade, muros no território, muros... A grande questão foi que para falar de urbanização do país e para falar era impossível de falar sobre isso sem se relacionar com todas as escalas, desde o projeto até uma questão mais macro da cidade e da questão nacional. E para isso era impossível enfrentar essas questões sem lidar com outras disciplinas. Então, por isso a gente teve uma rede de colaboradores muito grande, uma rede de mais de 200 pessoas envolvidas, com mais de 10 disciplinas. E essas pessoas começaram a alimentar também o nosso processo de pesquisa. Para a escala do projeto, a gente resolveu fazer um chamamento aberto, no qual a gente teve por volta de 300 inscritos, e esses projetos eles ajudaram a gente a compreender quais eram as barreiras que a gente queria enfrentar, e a gente escolheu 17 projetos. Os 17 projetos, cada um corresponde a uma questão e a um muro a ser enfrentado. Na escala dos projetos, a gente mostra na escala da arquitetura, a gente mostra os projetos selecionados, e na escala do território, a gente se expande para esta grande sala com os grandes mapas, um pouco fazendo alusão ao tamanho do Brasil. O que a gente queria fazer era tornar visível as consequências dos processos de urbanização que o Brasil passou. Então, cada mapa ele vai falar sobre um aspecto do Brasil em escalas diferentes. Então, a gente tem desde a escala da relação do Brasil com o mundo, que é o mapa atrás da gente, descendo pela escala da América Latina, da escala do Brasil, do país, da escala das regiões metropolitanas, até chegar na escala da parede, assim, do muro em si. O que a gente queria fazer era medir como aberto é o Brasil, sabe? Quão livre é o Brasil, quão free é o Brasil em cada um desses aspectos. São 10 temas que a gente achou que seriam os mais necessários de serem discutidos e visualizados. Porque visualizar pode ser o primeiro passo para entender um problema e começar a trabalhar em cima dele. Cada um dos mapas, cada um dos grandes desenhos teve um consultor, então uma pessoa de outra disciplina que não fosse arquitetura. Isso deu muita riqueza à nossa conversa. Para nós tem sido também um processo de aprendizado incrível. Em cada um a gente foi conversando com pessoas que na verdade lidam com as questões que são colocadas em cada um desses temas, mas que não são da área de arquitetura. E o resultado foi totalmente incrível. O que a gente chama desses muros de ar, na verdade são completamente invisíveis e a gente não sabe deles. Que esses mapas possam ser discutidos pelas universidades, pelas instituições, e que esses cruzamentos e esses entendimentos múltiplos de uma relação de um mapa para o outro, de um banco de dados em relação ao outro, e que isso possa gerar muitos frutos assim daqui para frente. Na verdade, o catálogo é muito mais que um catálogo, porque ele não é o resultado da exposição posto no livro. Ele é, na verdade, primeiro, ele é toda esse suco, essa informação que a gente teve que extrair para fazer cada um desses mapas e a relação dos projetos com os outros escritórios de arquitetura. Então, por exemplo, a gente teve que extrair informação de mais de 2.000 fontes para fazer esses mapas. Então, trouxe isso tudo para dentro do livro, ou seja, se aqui você consegue ter acesso a uma primeira camada, no livro você consegue ir a fundo, entender tudo isso. Então, assim, essas relações que a gente está criando até dos mapas ou dos temas entre si, tem muito mais a se descobrir, sabe? O livro, ele abre essa conversa e eu acho que daqui a gente tem, até pra gente mesmo, tem muito mais o que processar. Então convidamos por cada um dos mapas, por cada um dos desenhos, 1 ou 2 artistas para trazerem a obra, para colocar no livro alguma obra que tivesse uma relação. O que nós foi legal, sim, artistas brasileiros que estão trabalhando no Brasil, e fomos descobrindo que cada um dos temas também está na conversa. Tinha muitas metáforas que podiam ter muitos desdobramentos.
uma maneira bonita de ilustrar também, Sim, sim. não seja só por meio de desenhos técnicos. Eu acho que tem uma questão aqui que é importante, é trazer a discussão de urbanização para qualquer discussão que você vai fazer sobre arquitetura. Então, assim, a arquitetura não está isolada, a arquitetura está inserida numa multiplicidade de coisas, de networks, de relações de poder, que, na verdade, quando espacializadas, formam esse tecido urbano das nossas cidades. Para você entender o território, para você entender um país, você tem que entender essas múltiplas facetas, essas múltiplas camadas. Então, assim, uma coisa bonita em relação a isso é que a gente nunca desenhou a borda do Brasil. A gente sempre desenhou, a gente criou a forma do Brasil através da informação. Ou seja, o país nunca tem uma forma única, uma forma fixa. Cada categoria vai criando, cada aspecto do país vai criando uma forma diferente de país. Então essa ideia dessa borda fixa que é desenhada no mapa, isso não existe. O que existe são milhões de relações que a gente tem que começar a entender. Dá para construir disposições, dá para construir reflexões de uma maneira coletiva. Então, a importância do chamamento público como um primeiro passo, um rompimento institucional, enfrentar essas questões frente às instituições, frente à cabeça mesmo dos arquitetos, dos urbanistas e dos curadores, para que isso se enraize dentro dos processos mesmo. E a construção de toda essa ideia das cartografias também ela foi absolutamente dependente de uma expansão, de uma democratização, de abrir realmente a cabeça para poder receber informações, orientações e conselhos de todas as pessoas que estão envolvidas aqui.